pessoal, vocês estavam com saudades de mim, né? Aqui quem fala é o professor Gil Oliveira. Esse aqui é o canal Matemática com o professor Gil Oliveira. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Eu quero falar com você, concurseiro, com você, aluno de ciência da computação, ciência de dados, que estuda os conectivos lógicos. O e, o ou, o se então, o se e somente se, o ou exclusivo. Quando você estuda os conectivos lógicos, o professor ele te explica os conectivos lógicos de uma maneira que para você poder decorar essas tabelas verdades. Então, por exemplo, lá na tabela verdade da conjunção, né, do conectivo lógico e, só dá verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Na tabela verdade da disjunção, que é o ou, só dá verdadeiro se uma delas for verdadeira. E aí, na hora de explicar as tabelas verdades do se então, do se somente se, do ou exclusivo, o professor ele acaba continuando nesses métodos aí de decoreba e não te fala o porquê que a tabela verdade deles é assim. Por exemplo, olha a tabela verdade aqui do se então. Quando o professor explica isso em sala de aula, normalmente ele fala assim: olha, só dá falso quando a primeira é V e a segunda for F. Ou a gente lembra, né, daquela frasezinha, né, Vera Fischer falsa, né? É uma frase muito utilizada para que concurseiros possam decorar isso daqui. Agora, por que a tabela verdade do se então é desse jeito? Você tem que lembrar que quando você tem uma estrutura se então, você está fazendo uma promessa, digamos assim, para alguém. É a melhor maneira de você entender isso. Então eu procurei usar proposições aqui que vocês entendam modelos o mais básicos possíveis para vocês entenderem o porquê dessas tabelas verdades. Então a minha primeira proposição é: se você passa na prova, né? Essa é a primeira proposição, seria a proposição P. E a segunda proposição seria: eu vou te dar um carro. Então essa aqui é a proposição P, essa aqui é a proposição Q. Então, colocando isso no se então, fica: se você passar na prova, então eu vou te dar um carro. Isso é uma palavra que você está dando, né? Então, para você entender a tabela verdade do se então, você tem que lembrar que é um acordo, é uma palavra que você está dando. Então, você passa na prova e eu te dou o carro, eu cumpri o acordo, né? Você passa na prova, mas eu não te dei o carro. Opa, eu não estou cumprindo o acordo, por isso que é falso, né? Eu não estou cumprindo o acordo, não estou cumprindo minha palavra. Você não passa na prova, mas mesmo assim eu te dou o carro. Eu cumpri a minha palavra, mesmo você não passando na prova. Mesmo você não passando na prova, eu cumpri minha palavra. E por fim, você não passa na prova, eu não te dou carro nenhum, eu cumpri a minha palavra. A palavra está cumprida, porque você não passou. Opa, você não passou, então não tem carro nenhum para você. Eu cumpri a minha palavra. Eu não te dei o carro porque você não passou na prova. Depois, dá uma voltada aí no vídeo. Ouve de novo a explicação que eu tenho certeza que você vai pegar. Eu estou procurando colocar exemplos mais simples possíveis. Vamos passar aqui agora para tabela verdade do condicional. A tabela verdade do bicondicional. A tabela verdade do bicondicional, quando a gente vai explicar ela, a gente fala para o aluno assim: olha, só dá verdadeiro quando os dois valores lógicos aqui forem iguais, né? Agora, o porquê que é assim? Vamos entender. Primeira proposição: irei ao cinema. A segunda proposição é: você vai comigo, certo? Então aqui nós temos também um acordo também. Primeira proposição aqui é o P,
Lembra assim, é um acordo, é uma promessa, é uma palavra. A gente tem que manter a nossa palavra, nós como seres humanos. Tenta lembrar disso para você entender o porquê dessas tabelas. Então vamos lá. Eu vou ao cinema, ó, a proposição é: irei ao cinema se e somente se você for, né, ou vai comigo, né? Eu fui ao cinema e você foi comigo. O acordo está cumprido, né? Nós mantemos a nossa palavra. Eu fui ao cinema, você me acompanhou, então nós mantivemos a nossa palavra. Eu fui ao cinema e você não me acompanhou, então nós não mantivemos a nossa palavra, né? Que acordo é esse? É um acordo mútuo, um acordo conjunto agora, né? Não fui ao cinema e você foi. Também não cumprimos a nossa palavra, o nosso acordo mútuo. E por fim, eu não fui ao cinema, você não foi comigo. Nós cumprimos a nossa palavra, porque a gente só vai ao cinema juntos. A gente tem um acordo em comum. Eu espero que esses exemplos sejam fáceis para você entender o porquê dessas tabelas que normalmente em sala de aula a gente só explica como decorar os valores lógicos, né? E por fim a tabela verdade do ou exclusivo, né? O ou exclusivo a gente explica em sala de aula que só dá verdadeiro quando os valores lógicos delas forem diferentes, né? Um V e um F ou um F e um V. Agora, por que é assim? Vamos entender. Ou exclusivo, qual que é a estrutura dele? É o ou. Então a minha proposição é ou como hambúrguer ou como pastel. Vou comer só um dos dois, eu não vou comer ambos. Então se eu comi hambúrguer e comi pastel, a frase não faz sentido, porque eu só vou comer um deles. Mesma coisa se eu não comer nenhum dos dois, né? Se eu não comer nenhum dos dois, a frase também vai ser falsa, porque eu não comi nenhum dos dois. E a minha palavra é: eu vou comer um dos dois. Comi o hambúrguer e não comi o pastel. Mantive a minha frase, a minha palavra, né? Comi um dos dois. É para isso que eu tô na lanchonete, para comer um dos dois, porque ou eu como hambúrguer ou eu como pastel. E por fim, não comi o hambúrguer, porém comi o pastel. Eu mantive a minha palavra, eu mantive o meu propósito da minha ida à lanchonete. Se você não entendeu, volta no vídeo, assiste novamente. Eu sei que você, quando pega os exercícios referentes a esses assuntos para fazer, você vê frases sem sentido nenhum. E é bem isso mesmo, né? Você não tem que ligar para o sentido da frase, mas aqui eu procurei colocar frases com o máximo de sentido possível para você poder entender o porquê das tabelas verdade serem assim. Se curtiu, não esquece de compartilhar, deixar um like, inscreva-se no canal. Vamos chegar aos 2.000 inscritos logo, hein? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.